Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença de inseminação artificial e fertilização in vitro. Será que é a mesma coisa? Já antecipo que não. Vamos pensar que inseminar significa colocar o sêmen no útero. Então a gente tem aqui o útero com esses espermatozoides caminhando nesta direção. No processo de inseminação, o que fazemos é estimular a ovulação. Normalmente a mulher produz apenas um folículo que vai ovular e liberar um único óvulo. Às vezes à direita e às vezes à esquerda. Então, num processo de inseminação, a gente vai promover o aumento da ovulação, ao invés de um folículo que tenha 3, se isso for possível, dentro da reserva ovariana daquela mulher. Estimulamos o crescimento dos folículos em ambos os ovários. A gente vai fazendo exames de ultrassonografia e medindo. O folículo vai crescendo, crescendo e, à medida que ele está maduro, com cerca de mais ou menos 2 centímetros, ele ovula. E tá aqui, ó, que bonitinho o processo de ovulação. Aqui tá um folículo se rompendo e aí liberando o óvulo que vai para a tuba uterina. Então imagina que no processo de inseminação, a partir do estímulo ovariano, a gente vai fazer com que mais de um óvulo seja capturado pela tuba uterina. Então, fazemos o estímulo. Passo número 1. Cresceu o folículo, considerado o período fértil, vamos até o laboratório e coletamos os espermatozoides. Então, ao invés do casal ter relação em casa no período fértil, fazemos a colocação do espermatozoide previamente processado no útero da mulher. Este espermatozoide vai caminhar pelo útero. Então aqui, a gente não vai colocar na vagina como na relação sexual. A gente, através de um catéter, deposita os espermatozoides aqui, na cavidade uterina. A gente já dá uma ajudinha nesse trajeto. Assim, a gente vai colocar o espermatozoide aqui, ele vai caminhar pela tuba uterina, encontrar o óvulo. Pode ser que encontre os 3, pouco provável, mesmo tendo mais que uma ovulação, na maioria absoluta dos casos, a formação de um único embrião. A partir da formação de um embrião, na tuba uterina, ela vai se contrair e movimentar o embrião formado nessa região até a cavidade uterina para iniciar o processo de gravidez. Então, a gestação na inseminação artificial é muito próxima do que acontece na gestação espontânea, na relação sexual em casa. Vamos deixar claro que a inseminação, a gente vai selecionar os espermatozoides com melhor movimentação. Não é possível selecionar a forma dos espermatozoides. Então, neste processamento seminal, a gente vai transferir os espermatozoides com maior movimentação. É claro que esse tratamento está indicado para casos de alterações seminais leves, mulheres que ovulam, que a gente vai dar só uma ajudinha para promover o aumento desta ovulação, e com as tubas uterinas absolutamente intactas. Então são casos específicos de causas muito sutis que podem dificultar a gravidez e a gente pode ajudar com esse processo. Qual que é a taxa de gravidez através da inseminação? De cerca de 18%. Então, a gente indica geralmente para mulheres abaixo de 35 anos que têm um potencial reprodutivo maior do que nas mulheres acima de 35 anos que já têm uma qualidade e uma quantidade dos óvulos um pouco mais comprometida. Aqui falei sobre a inseminação e a fertilização in vitro. Como acontece? Então imagina que fertilização in vitro, o embrião em si é formado no laboratório. Então o que fazemos? A gente vai fazer o estímulo ovariano, só que na inseminação eu disse que a gente estimula o crescimento de 1 a 3 folículos. No caso da fertilização in vitro, eu posso estimular muito mais. Por quê? Porque de fato não vai ocorrer a ruptura desses folículos para o encontro com o espermatozoide.
ovoide. E sim, a gente vai fazer o encontro do espermatozoide com o óvulo dentro do laboratório. Então vamos lá. Num primeiro momento, fazemos o estímulo ovariano para promover o crescimento dos folículos. A gente não consegue aumentar a quantidade de folículos ovarianos. Esses folículos, eles foram selecionados pelo corpo da mulher para ovular. Vários são selecionados, mas apenas um ovula. No processo de fertilização in vitro, eu falo que a gente evita o desperdício. Todos esses que tentam crescer naturalmente e não ovulam, iriam morrer. Na fertilização in vitro, a gente aproveita todos esses folículos previamente selecionados. Vamos estimular o crescimento dos folículos ovarianos. Num primeiro momento, faça uma medicação para estímulo de crescimento. Eles vão crescendo. Se eu deixar crescer, o que acontece? Rompem. Vamos evitar. Entramos com uma segunda medicação que a gente chama de bloqueio, para evitar a ruptura dos folículos ovarianos. Assim, continuamos acompanhando esse processo de crescimento dos folículos ovarianos para posteriormente programar a coleta de óvulos. No momento adequado, cerca de 10 dias após o uso de medicação, é feito no centro cirúrgico que está acoplado junto com o laboratório de reprodução assistida. A gente faz aqui a punção ovariana através de ultrassom transvaginal. Tem uma agulha acoplada no ultrassom transvaginal que acessa o ovário neste sentido. Eu aspiro o líquido desses folículos para promover a coleta desses ovos e encaminho para o laboratório. Neste mesmo dia, não exatamente no mesmo momento, a gente faz a coleta dos espermatozoides. Faz o processamento e, ao contrário da inseminação, a gente não vai colocar o espermatozoide no útero, e sim vai injetar um espermatozoide dentro de cada óvulo e formar o embrião no laboratório. Este embrião no laboratório vai ficar em cultivo por um período de 5 a 7 dias. Depois desta fase, a gente pode novamente transferir o embrião para a cavidade uterina, através de um catéter via vaginal, como se fosse um exame ginecológico. Passa como se fosse um canudinho esse catéter que eu digo, pelo orifício externo, orifício interno, cavidade uterina. E tá aqui, exatamente nessa posição, que o embriãozinho começou a grudar no útero. Quando a gente faz a transferência do embrião, ele já tem na sua superfície receptores, eu digo que são chaves, e o endométrio tem a fechadura, para que ocorra esse encaixe. Então, além de transferir um embrião selecionado, afinal de contas ele foi selecionado desde o primeiro dia, porque nem todos os óvulos fertilizados por espermatozoide se tornam embriões, e esses embriões se desenvolvem até o 5º dia. Então a seleção natural começa ali, ó, desde a coleta dos óvulos e a coleta dos espermatozoides. Fertilizou? Alguns vão evoluir com fertilização normal, outros com fertilização alterada. E aqueles absolutamente normais prosseguem nesse processo de desenvolvimento até se tornarem o famoso blastocisto, que é um embrião de aproximadamente 120 células que está apto para fazer essa conexão de chave fechadura com a cavidade uterina e assim iniciar a gravidez.